Shalom, queridos. Hoje é Jeremias capítulo 24. Deus mostra em visão um cesto de figos ao profeta. O Senhor lhe mostra que neste cesto há figos bons e ruins. Além disso, ele revela a Jeremias qual o destino de cada um deles. Aqueles que obedecem a Deus serão abençoados com seu amor e graça. Em contrapartida, aqueles que permanecem no pecado serão julgados pelo Senhor. Jeremias 24, de 1 a 3, fala da visão dos figos. Veja detalhadamente isso, a visão dos figos. Jeremias 24, de 4 a 7, vê o destino dos figos bons. Veja com cuidado tudo isso. Jeremias 24, de 8 a 10, fala do destino dos figos ruins. E aí você, lendo, entendendo tudo, que eu sei que não tem dificuldade, você vai entender que o Senhor se revela aos profetas, que tudo é através dos profetas. Entenda que o Senhor deixou esse tempo para nós, nos últimos dias da igreja na terra. Os últimos dias começou quando Jesus Cristo subiu, foi assunto aos céus e está à destra do Pai. Então, aqui já estamos nos últimos dias, desde 2000 anos atrás. E agora são os últimos momentos dos últimos dias. E o Senhor está deixando bem claro que nós precisamos ser a geração de profetas e profetisas. Porque deixou em Atos 2,17 dizendo: filhos e filhas profetizarão, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão. Vocês estão vendo a posição aí do profeta? Mais uma visão ele está tendo aqui. Jeremias, capítulo 24. Mais uma visão. Como é que estamos nós? Tudo aqui apontando Jesus, tudo apontando a igreja, desde Gênesis até Malaquias. A igreja sendo comparada com Israel e tudo que está se falando, os profetas falando também em relação a essa igreja e Jesus Cristo chegando, cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. E aí? Você está sendo profetiza nos últimos dias? Não se esqueça que a mulher é detalhista, que Deus gosta de usar mulheres. Sabemos que os homens já é comum se saber que o homem é o profeta, coisa e tal, mas o Senhor está falando, nesses últimos dias, não tem somente homens profetas, como não teve em tempo algum. Nós vimos antes de Jesus chegar, sem ser esse novo tempo, essa nova aliança, Débora sendo usada de uma maneira poderosa, e os homens obedecendo as direções que Débora dava, porque Deus, quando enche uma mulher do seu espírito, não quer que ela seja rejeitada, porque ela vai ser apenas usada. Como homem também é apenas usado. Nenhum de nós somos nada, somos apenas capacitados pelo Senhor. Ele nos enche, nos unge para a gente trazer os recados dele. Então a gente já está entendendo, né, que o Senhor não tem problema com mulher falar. Já expliquei também que aquele assunto lá de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, dizendo que a mulher ficasse sem falar, também você já sabe que ali é porque a igreja estava cheia de gregos, né? Ensinei logo isso lá no começo do discipulado. A Bíblia estava ali, mostra em 1 Coríntios, capítulo 14, quando fala da mulher fazer silêncio na igreja, não falar, porque ali a igreja de Coríntios tinha se convertido muitos gregos, e ali os gregos, eles tinham a cultura dele, as filosofias dele. A mulher não tinha direito de falar. Uma mulher, uma esposa de um grego, não falava dentro de casa, em lugar nenhum. Era sempre calada, só quando o marido perguntasse alguma coisa. Dentro de casa, fora de casa, nem o marido perguntando, o marido nem perguntava, era para ficar no silêncio ao lado dele, como se fosse uma bonequinha. Quando chegasse em casa, que ela tivesse que perguntar, como se ele permitisse perguntar, falar e que falava. Aí Paulo, ele não ia perder aquelas vidas que tinha ganho, que tinha tirado do inferno. Já pensou uma cultura dessa, a cultura dos gregos? Como qualquer um, ser humano, seja grego, seja que for, vem com a natureza adâmica. Agora, cada um tem suas ideias, como os gregos tinham essa ideia de ser as mulheres caladas, não falar nada, ser um zero à esquerda. Aí entra no templo, se converte. Paulo não podia pegar de vez e fazer isso. Mesmo considerando que Deus usou a Débora naquele tempo, Paulo não podia fazer isso, porque o tempo da Débora não era esse tempo aqui de 1 Coríntios 14.
É tudo de acordo com o ambiente. Hoje você está num ambiente onde você respeita a mulher delegada, respeita a mulher doutora, o que ela disser, você tem que obedecer para a sua saúde, tem que obedecer às leis de uma delegada falando. Que ignorância espiritual é essa? Ainda não abriu os olhos espirituais para entender que esse não é mais o tempo de você querer que as mulheres não falem. Quer dizer que lá no mundo as mulheres falam o que não entendem, fazem o que quiser, você tem que obedecer, senão você vai preso. Depende de ser uma pessoa de autoridade, o que não falta é mulher com autoridade. Tem presidente, depende de querer eleger, e se ela for eleita, você vai desrespeitar? Seja o machão que for, vai ter que obedecer. Então, por que você não se submete ao Espírito Santo? Logo que quando Deus usa alguém, seja homem ou mulher, se ele está usando, é o Espírito Santo que está falando. Então, é profetisas e profetas nos últimos dias. Então, Deus está aqui fazendo essa grande obra em Israel, trazendo visão. E hoje você sabe que seja quem for, mulher ou homem, que for e tem Jesus Cristo, tem o Espírito Santo, e são as profetisas e os profetas. Mas cadê as visões? Não tem jejum, não tem oração. E Deus vai ficar se apresentando, mostrando visão para alguém que não está conectado com Ele? Que Ele teve o trabalho de mandar o seu filho, pagou um preço alto para a gente estar disponível para o Espírito Santo apresentar tudo que é visão, está nos avisando tudo, falando tudo com a gente pela palavra, é claro. E a gente nem a palavra quer ler. Porque hoje você precisa de visão, porque em todo tempo Deus pode se apresentar através de visões, mas você tem a palavra, a Bíblia completa, 1189 capítulos, para você ler, e dali você extrai tudo que Deus tem para trazer para o povo. E aí, tem sido assim? Não tem sido assim. Enquanto a gente vê um adolescente que não aceite um discipulado da palavra, é porque não tem sido assim. Se tivesse sido assim dentro da sua casa, o Deus eterno estaria presente pela leitura da Bíblia, porque ele preza pela palavra dele. Crianças estariam sabendo das histórias da Bíblia, adolescentes estariam sabendo, iam ter prazer em ter um discipulado na Bíblia. E se você está vendo essa dificuldade para os jovens, não é só adolescentes, os jovens também, viu? Líderes de jovens. Então, assim, com dificuldade de pegar uma Bíblia para ler, com dificuldade de estudar a Bíblia. E como é que pode ter visões? A visão é da palavra agora, já está tudo pronto aí. O Senhor pode acordar você mostrando aquele capítulo na sua mente que você leu, aqui, extraindo alguma coisa do seu sono ali, que você dorme pensando na palavra, acorda na palavra, porque você medita nela de dia e de noite. Então, desse extrair que está na sua mente, no seu coração, aí vem os sonhos, as visões dentro da palavra. Mas se você é uma pessoa que não aceita o que Deus diz, medite de dia e de noite, você não, isso não. Eu posso até meditar, mas andando por uma mulher, não vou meditar. Pronto, já caiu do cavalo, já está mal aí você, viu? Mandado por uma mulher, ou você não crê que nos últimos dias mulheres e homens estão profetizando, ou seja, falando da palavra, lendo a Bíblia, estudando a palavra e ensinando? Aprenda, aprenda com Deus, seja humilde, para que você não veja a terra detonada, porque uma igreja que não é humilde, uma igreja que não lê Bíblia, uma igreja que não procura se aprofundar na palavra, é uma igreja que não tem força nenhuma, porque a força é o Espírito Santo e a palavra. O Espírito Santo trabalha em cima da palavra, as suas visões têm que ser dadas por ele, mas quando você estuda a palavra, porque Deus não vai ficar abrindo os céus, mostrando coisas lá nos céus, como era no passado, porque a palavra já está aberta, o céu para nós. Se você está com a Bíblia aberta, já é os céus abertos. E aí as visões são extraídas de dentro da palavra. Para um povo que não cria os filhos fazendo culto doméstico, que os adolescentes não sabem nem o que significa culto doméstico, esperem Deus que agora já estejam sabendo, né? E esperem Deus que as crianças agora estão sendo criadas tendo culto doméstico, porque desde maio que nós estamos batendo nessa tecla, se pelo menos se voltaram para Deus, estão obedecendo ao comando da profetisa, que acham que não é, né? Não é profetisa não, porque na Bíblia deles não tem que mulheres profetizam, não. As mulheres não podem profetizar. Quando Deus disse, nos últimos dias, filhos e filhas profetizam. Então, estou profetizando, estou falando, estou dizendo, vamos pegar nossas crianças, vamos ensinar, vamos fazer culto doméstico.
Se estão obedecendo, os próximos adolescentes que vão aparecer agora, que estão, as crianças estão crescendo, com certeza vai ser os céus na terra. Adolescentes com o maior prazer em ler a Bíblia, com o maior prazer, fazendo festinha lá no culto da imersão, apresentando a palavra cantada, ministração de 15 minutos, peças teatrais, jograis, tudo pelos adolescentes. Eu posso ver isso, porque eu sei que meu Deus é o Deus do impossível. Ele pega a maldição e transforma em bênção. Essa maldição dos adolescentes que serem criados sem sentarem com seus pais para ler Bíblia, anulada pelo poder do nome de Jesus, não tem maior maldição do que essa. Do povo de Deus, sem estudar a Bíblia com a sua família, sem sentar para estudar a Bíblia. É isso aí que nos traz o direito de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, essa maldição já foi quebrada. Deus entrou num chão duro comigo, se não fosse ele, eu não estaria aqui. O chão estava duro, terrível. Criança não pode ler Bíblia, adolescente não pode ler Bíblia, jovem não pode ler Bíblia, só adulto, e olhe lá, e os velhos. Veja que situação. Deus mudou o quadro. Hoje nós estamos lendo Bíblia, nós estamos tendo visões, porque lemos a Bíblia e Deus fala conosco dos assuntos da Bíblia enquanto nós dormimos. Aí temos aquelas visões, né, bíblicas, dos assuntos da Bíblia. Esses são os profetas agora. Eles não têm visões porque o céu abriu ali, o céu abriu acolá. Não. Pode até acontecer, mas isso é coisa rara. O certo é que a visão já está aqui. 1.189 capítulos da Bíblia, cheio de visões, como essa de hoje. Estamos vendo aqui no capítulo, nós estamos vendo cada capítulo que nós vemos, estão as visões. Glórias a Deus. E aí, estamos no capítulo 24 de Jeremias, estamos vendo aqui que o Senhor apresentou visão do cesto de figo ao profeta. Que maravilha, não é? Ali não tinha a Bíblia completa, queridos. Aí as visões eram desse nível assim, tá? Mas hoje a Bíblia está completa, nós vamos ter as visões que já estão aqui escritas no livro. Mas como ter as visões que estão escritas no livro se a gente corre da Bíblia? Você não sabia para ficar na estante, pegar no domingo ou não é para o templo. Então vamos ler Bíblia. Isso é passado. Estou falando como foi que nós encontramos o povo no mês de maio de 2023, nesse nível, querendo visões extraordinárias. Sem a Bíblia, não pode. Aí o cão entra no meio e apresenta as visões dele. Aí você chega a ver aquele que está lá na frente da TV, do celular, esperando aquele que entra com aquela visão tal, que teve a visão essa, dos enganos, espírito engano, tudo, vocês, tudo atrás de vocês, não, nós não, mas aqueles que não estão lendo Bíblia, que não conhecem Deus, vendo aquelas visões todas lá, dada pelo cão, porque a de Deus vem aqui da Bíblia. O profeta está aqui recebendo direto de Deus e deixou escrito para a gente pegar as visões que estão aqui. Não tem que ser repetido a visão de um cesto, com figos, as visões que seja de assuntos daqui da Bíblia, que Deus vai fazer enquanto você dorme, porque você estudou. Está lá no seu subconsciente. Aí a boca fala do que o coração está cheio. Aí você só vai falar das coisas de Deus. E quando você dorme, sonha com as coisas de Deus, porque você está encucado com a Bíblia. É para ficar encucado. É assim que Deus quer, encucado com a Bíblia. Loucos são aqueles que não fazem isso. Tem pessoas tendo medo da gente ler a Bíblia e diz que fica doido. Fica doido é quem não lê a Bíblia. Porque vai viver segundo o que os espíritos enganos dizem. Em nome de Jesus, nós vamos continuar assim, como o profeta Isaías, tendo visões. Visões que vai ser tirada da Bíblia, enquanto dormimos, Deus mostrando. Olha, tá vendo aqui? Olha aqui, ó, desse jeito. Tá vendo como você leu? Pois é desse jeito que eu vou fazer na vida de fulano. Você está vendo aqui como está aqui na vida da nossa querida Abigail? Sim, Senhor, enquanto dorme, olha a visão para a família. Aí, olha aqui, ó, essa mulher, essa é a visão que eu tenho para fulano. Tá vendo fulana que foi para ser aconselhada por você, minha filha? A profetisa aconselhou alguém, aí de noite o Senhor mostra o sonho para ela. Tá vendo aqui? Aquela pessoa que foi a você, para receber de você o conhecimento da minha palavra. Diga para ela que seja como Abigail. Aí mostra a situação de Abigail no sonho, Abigail obediente, temente a Deus, humilde, submissa ao marido,
defendendo o marido da morte, mesmo sabendo que o marido era capaz de matá-la, de tão ruim que era, mas ela preferiu morrer, mas não deixou que matassem ele, e ela não morreu, Deus deu vida, e ele foi que morreu porque Deus quis matá-lo. Essa é a visão que você vai ter do que você estuda na Bíblia para aquela pessoa que foi para ser aconselhada de um marido ruim, perverso, e que você vai ter a visão de Deus mostrar você tanto lendo como você dormindo e acordando, dizendo para minha filha que está sofrendo na mão daquele Nabal, diga para ela que assim como eu fiz com o Nabal da Bíblia, eu vou fazer com o Nabal que é o que está do lado dela. Essas são as visões que a gente tem quando a gente lê Bíblia. E não tem outra visão do que não seja dentro da Bíblia, tudo na Bíblia. Então, Deus nos trouxe para um tempo maravilhoso. Nosso Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, estamos no tempo dos melhores anos que vai prosseguir até a volta do Senhor Jesus. Até a volta do Senhor Jesus. Não recue. Você sabe que tem muitos que estão dizendo: para com isso, você é boba. Fica fazendo questionário, respondendo coisa de Bíblia. Não está vendo que não pode ser uma coisa dessa? A gente está em alguma escola? Pois é, não está numa escola. Por isso mesmo que a gente está respondendo, que da escola nem merecia que eu respondesse. A gente responde porque sabe que tem que ser obediente ao Senhor. Ele manda obedecer todas as autoridades, mas na escola nem merecia, porque é tudo bobagem, muita coisa que você sabe que não vai nem aproveitar, e você, só para poder ter um canudo e dizer seu nome que é doutora, você responde a porção de bobagem que você sabe que não merece, não merecia nem ser olhada, contemplada, quanto mais para ser respondido. E como é que você vai ouvir uma pessoa dizer que não vale a pena você fazer uma avaliação do livro santo, o livro do seu Deus, que ele deixou para você meditar de dia e de noite? Só para ver o que você já aprendeu e ver o que não aprendeu, para a gente repassar. Porque quanto mais a gente aprender de Deus, mais perto dele nós ficamos. Então, acredito que Deus está fazendo uma grande obra, já passado essa coisa ruim que aconteceu, esse chão duro já não está mais duro, já é uma plantação maravilhosa. Nós estamos nos melhores dias do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Vamos prosseguir vendo as visões dos profetas, como hoje nesse capítulo, não é? Graças a Deus. Esse capítulo 24, glória a Deus, do profeta Jeremias. Visão dos figos. Cestinhas de figos. Isso vale a pena a gente ter visão dentro da Bíblia, do que a Bíblia fala. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.